Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso, tá? E hoje a gente vai começar a entrar na parte do clique, né? Quando é que eu devo clicar em comprar e quando é que eu devo clicar em vender e por quê, né? Então assim, qual é o que o mercado está mostrando ali para mim, né? O que está acontecendo dentro daquele nível de preço que vai me motivar a clicar em comprar ou vender, tá? Mas antes disso, a gente precisa conversar um pouco aqui, né, sobre a questão de onde a gente está, né, um pouco sobre método de aprendizado. Tá? Então, antes do clique, né, que é agora que você vai se expor no mercado, você vai começar a correr risco, né, vai começar, digamos assim, mesmo que você esteja no simulador, você vai começar seu processo de tomada de decisão. A gente precisa deixar algumas coisas aí claras, né, sobre questão do risco e da visão que você tem que ter nesse primeiro momento. Tá? Então, o que a gente fez no início, né, do nosso programa foi a base. Tá? Então agora, né, desde quando a gente começou entendendo o que é o mercado futuro, a gente foi construindo ali uma base, né, com a aula de mercado do sistema financeiro, depois mercado futuro, tá? Depois a gente viu a aula lá de pontos de mercado e estrutura de movimentação de mercado. Então aqui você tem uma base teórica, né? Uma base importante para que você consiga chegar, né, mais acima ali da questão da tomada de decisão. Qual é o problema aqui, né, quando você vem para a parte de tomada de decisão? É que muitas vezes a base ainda não está construída, né? Você ainda não tem uma base sólida dentro do mercado. Para alguns, essa questão pode ser mais rápida, né? A pessoa às vezes tem mais aptidão, consegue aprender rápido, consegue entender o mercado, tá? E para outros pode ser um pouco mais lento. Então você precisa ver se você compreendeu esses conceitos aqui. Então você tem que ter observado lá o fluxo, né? Você tem que ter entendido o que é o mercado futuro, né? Quanto é o valor do contrato. Você precisa entender o que são os pontos de mercado, né? Aqueles pontos que a gente mostrou, né? O que são essa estrutura de movimentação de mercado. Você precisa ter observado isso no mercado, então não adianta assistir as aulas em sequência e depois você querer e colocar tudo de uma vez no mercado que você não vai conseguir, né? Você vai acabar se frustrando aí porque acaba que é muita coisa, é muita informação e você tem que ir por partes, né? Porque existe ali um método de aprendizado onde você forma a base, você executa os exercícios que estão aqui na base, né? Então a parte de visualizar o fluxo, depois a parte de visualizar o fluxo com os pontos, observando depois a estrutura de movimentação de mercado, tá? E aí você passa, né, a questão da tomada de decisão. Muita gente, né, faz o inverso disso aqui. A pessoa já começa tomando decisão ali no mercado sem ter base nenhuma. E se a pessoa não tem base e começa a tomada de decisão, o risco ele sobe exponencialmente. Então, assim, se o mercado ele já é difícil, né, a estatística já é complicado, como a gente viu lá na parte de alinhamento de expectativas. Tá? E você já sabe que é uma coisa difícil, né, que é algo ali de alta performance, que você tem que ter muita disciplina, muito treino para poder conseguir executar. Você já sabe disso. E aí você já começa tomando decisão sem ter base nenhuma, sem ter o preparo nenhum, não adianta. A chance de você ganhar dentro do mercado é muito pequena. Tá? Então imagina lá uma pessoa que nunca correu, que não treinou corrida, né, que não tem um treinamento adequado, vá correr uma maratona. Tá? Essa pessoa eventualmente pode até conseguir concluir ali a maratona, mas é muito raro, é quase impossível você, sem preparo, você correr uma maratona. E o mercado ele é uma maratona. Né? Se você tá aqui dentro desse curso, você está buscando ali, né, uma nova profissão ou uma renda extra, mas tudo isso exige que você leve o mercado a sério, tá? Que você trate isso como uma profissão. Essa é a nossa abordagem aqui. Que você entenda o risco que você está correndo e que você saiba o que está fazendo para não acontecer como a maioria das pessoas, que é quebrar aí no mercado, perder todo o patrimônio, né, se expor de forma inadequada. Então você precisa ter essa base, precisa ter esse treinamento para poder correr essa maratona,
né, que é a tomada de risco, que é o gerenciamento de capital, né, que é a questão de operar, de lucrar, de saber perder, né, porque vai ter dia ali que a gente vai perder, então tem que saber perder, não tem jeito, tá? E assim você vai se desenvolvendo. Então existe toda uma estrutura, né, toda uma base que a gente já viu para que você possa iniciar agora a questão da tomada de decisão, tá? E mais à frente a gente vai voltar a falar sobre esse risco quando a gente for tratar de evolução operacional, que é quando você vai sair, digamos, de um volume financeiro e ir aumentando esse volume ao longo do tempo até você atingir ali a sua meta financeira ou atingir o nível operacional que você deseja, tá? Então, hoje a gente entra, né, nessa parte de tomada de decisão e a gente vai entrar no micro do mercado, né? Eu diria que no atômico, né? Então essa parte de setups, né, de gatilho de entrada, né, quando eu devo entrar, quando eu devo sair, ela é a parte atômica, né, a parte micro ali. Então a gente sai de um cenário macro aqui, onde a gente entende todo o mercado, entende os pontos, né, entende um pouco da questão do mercado previsto lá através dos pontos, onde eu tenho uma previsão ali que aquele ponto ele vai funcionar ou não. E a gente vai lá para o micro, né, lá para a negociação mesmo interna lá do mercado, que é aqui, quando é que eu devo clicar em comprar ou quando é que eu devo clicar em vender, né? O que faz com que eu tome decisão, beleza? E aí a gente vai começar com um primeiro setup aí de tape read, um setup de leitura de fluxo, tá? Que é bastante conhecido, só que a gente vai seguir, né, a nossa ótica de profundidade, de dar mais base, dar mais informações aí para você. E a gente vai ver esse setup acontecendo, né? A gente vai ver isso no mercado em diversos níveis, tá? Então a gente vai tratar do conceito, que é o conceito padrão, né? O conceito ali mais básico, e a gente vai se aprofundando cada vez mais naquilo, tentando unir com o que a gente já viu, beleza? Então vamos lá. Esse setup ele se chama absorção, tá? E aí agora a gente vai entender o primeiro nível, digamos assim, de absorção, né? Que é o cenário clássico ali em que isso ocorre, tá? Então vamos lá. Imagine que eu tenho um ponto de mercado, tá? Então aqui eu tenho um ponto, esse ponto esteja aqui no 300, tá? Então imagina lá o dólar 5,300. E aí esse mercado ele vem subindo, né? Eu tenho um movimento prévio ali antes daquilo acontecer. Então sempre tenho que ter ali um movimento prévio. E aí esse mercado ele vem subindo, tá? E aí ele chega no 300. Há uma força compradora muito forte aqui no 300. Você vai ver aqui o Times in Trades, né? Você vai ver o Times in Trades verde, tá? Então você vai olhar para o Times in Trades e vai ver aquilo ali tudo verde. Porém, o preço não sai do lugar. E essa barra de volume aqui que vocês estão vendo, ela vai aumentando, tá? Então, o que acontece? Essa absorção de primeiro nível, né, que é a clássica, a gente chama de absorção de compra, tá? Por quê? Porque o preço ali dentro do mercado, ele absorve essa compra que tem aqui no 300, tá? Nesse nível de preço, você vai ver um padrão onde aumenta o volume aqui na barrinha do 300, há uma agressão compradora, né? Aqui em verde, o book fica todo verde, porém, os vendedores que estão aqui em cima, eles vão absorver toda essa compra, tá? E não vai deixar o preço passar desse nível. E aí o que tende a acontecer quando esse fenômeno ocorre no mercado, é que o mercado ele vai dar uma cedida, ele vai ceder aqui, ele vai cair, né? E aí, dentro dessa correção, você pode aproveitar esse movimento para efetuar, por exemplo, aqui uma venda. Então, aconteceu uma absorção de compra, geralmente eu vou estar trabalhando o quê? Na venda, tá? Porque se o preço ele já vem de um cenário, né, já tem um movimento prévio de alta, lembra lá da estrutura de movimentação de mercado, essa absorção ela pode determinar a parada do mercado, né? Ela pode determinar ali o limite onde o mercado ele vai chegar, tá? Porém, né, esse primeiro nível ele é mais raro, né, que ele acontece, mas ele é mais raro. A gente vai descer um pouco mais de nível, entender um pouco mais, né, e aqui
qual seria a tomada de decisão, né? Ele é muito rápido, então desse primeiro nível é muito rápido, não é fácil de pegar, mas qual seria a tomada de decisão ali, aqui clássica? Eu vi a absorção no 300, eu vou fazer uma operação de venda, tá? Com meu stop logo acima da região de absorção. Então, por exemplo, aqui eu vou clicar em vender, e aí se o preço ganhar esse 300, tá? Se ele passar desse 300, eu vou stopar, ou seja, estou vendido, eu vou comprar aqui, porque eu errei nessa absorção, tá? Eu errei nessa operação. Então, nesse tipo de absorção, que é mais raro de acontecer, a gente tem um cenário aí onde eu posso fazer a venda, tá? Então, por exemplo, absorveu no 300, rapidamente o mercado ele cai aí um tick, né? Cai meio ponto ou um ponto, eu vou estar fazendo a venda e colocando meu stop aqui acima do 300, tá? Só, como eu falei para vocês, esse cenário é mais raro de acontecer. E aí, para o lado da compra, acontece também o mesmo fenômeno. Aqui eu estou falando de uma absorção de compra, onde os vendedores absorveram essa compra. Do outro lado, eu tenho também o cenário onde os compradores absorvem a venda. Então, o processo é o mesmo, só que invertido. O mercado ele vem caindo, chega no 300, ele bate no 300, tá? E aí entra uma absorção de toda essa venda que estão fazendo aqui em cima e o mercado ele corrige, tá? Então, o cenário é o mesmo. Porém, qual é o problema disso aqui? Que, como eu falei, esse nível de absorção, digamos assim, ele é mais raro de acontecer no mercado. Ele acontece, tá? Só que ele é mais raro. E aí, para que a gente tenha cenários mais assertivos, para que a gente tenha cenários até mais fáceis de visualizar, a gente vai descer de nível, tá? De nível. E aí, deixa eu voltar aqui para vocês. E aí a gente passa, tá? Só para tentar aqui exemplificar, imagina que, né, antes da gente fechar para o segundo nível, imagina que vem aqui o volume, tá? E aqui é o ponto, né, o 300 aqui, o preço. Ele vai bater aqui nesse ponto, tá? Então vamos fazer aqui um exercício de observação. Então imagina que o preço ele vem, ele bate aqui nesse ponto, imagina que aqui é o 300, e aí você tem uma absorção, né, que seria aqui uma operação de compra com stop aqui abaixo e o preço tende a corrigir. Do lado da venda, a mesma coisa, tá? Então sempre imagina isso em termos de volume, beleza? E aí agora vamos imaginar aqui o seguinte, a gente vai descer mais um nível, tá? Imagina agora que ao invés do mercado ele vir aqui no preço, né? Vamos imaginar que agora a gente tem aqui os 600, o mercado ele vem caindo. E vamos imaginar, né, que ele vem caindo aqui e ele bata nesses 600. E aí você está observando lá o mercado, olhando o volume, olhando lá o Times in Trades, e aqui no 600 entra uma venda muito grande, só que é absorvida essa venda e a barrinha aumenta ali de 250 contratos, né? Então, 250 contratos bateram e o preço não caiu. Só que aquilo é muito rápido, então você não consegue pegar ali de primeira. E aí, o que acontece? O preço ele volta aqui para o 600,5, né? E bate no 600,5 e volta de novo para o 600 e entra outra absorção naquele nível de preço. E aí a barrinha de volume ela aumenta para 750, por exemplo. E aí depois o preço volta novamente. Quando ele volta de novo para cá, tá? Isso acontece de forma muito rápida, entra uma absorção mais forte ainda, tá? Mais forte ainda. E aí o preço ele passa, por exemplo, de 1.000 contratos. E para a gente, né, dentro em termos de volumes relevantes para a gente, né, no cenário que está hoje, é acima de 1.000 contratos. Né? 1.000 contratos ali por níveis de preço são volumes relevantes para a gente. Então imagina que o preço ele veio, bateu no 600, segurou, voltou, bateu de novo, aumentou a barra de volume lá de novo. Aí você viu, você já estava ali ansioso para saber se dava para comprar ou não. E aí ele veio, bateu novamente e aumentou aqui o volume, passou de 1.000 contratos. Tá? O que isso caracteriza? Uma absorção. E aí você vai fazer a mesma coisa. Você vai estar fazendo uma compra, tá? Aqui no 600,5, no 601, e o stop vai estar aqui abaixo desses 600. Por quê?
aqui é uma barreira, é um suporte, né? O mercado ele suportou aqui nesse preço, ele não caiu. E aí o mercado, se ele tem um contexto de queda, né, se ele vem caindo já, facilita a nossa tomada de decisão, porque eu tenho um movimento prévio, onde lembra lá, né, que eu tenho vários vendedores, né, e aí chega em determinado ponto, entra comprador aqui, tá, eu vejo isso lá no book. Então o que eu tenho que olhar, por exemplo, lá no book, não, no Times and Trades, é que na absorção vai ficar tudo verde. Tá? E teoricamente, né, aqui nesse caso da absorção de compra, vai ficar tudo vermelho, porque vão ser os vendedores que vão estar atuando naquele preço. Só que o preço ele não vai cair. Pelo contrário, ele vai bater, a barra de volume aumenta, tá? E não entra, o preço não cede. E você vai ficar observando lá que está tendo volume, está tendo absorção, tá? E o preço não cai. E aqui você vai ver um player, geralmente é um player que fica aqui, tá? Fazendo essa absorção. Então imagina que o mercado vem caindo, e aí começa a bater lá no 61,5, 61, e o Goldman está lá absorvendo toda essa compra. Tá? E o mercado está olhando isso. E aí o que acontece quando há uma absorção desse tipo? O preço tende a ceder, né? Tende a dar uma recuada, aí, dar uma subida, principalmente se eu já tenho um movimento prévio grande ali de queda. Por quê? Pode ser um ponto de zerada para os vendedores, que já estão vendidos lá em cima, e um ponto de entrada para os compradores, para quem está de fora daquela operação. Então, no primeiro nível, eu tenho um toque e sobe. Aqui no segundo nível, não. Ele já vai formando a absorção. Eu tenho um cenário onde vai sendo criada aquela absorção no mercado e aí me dá um pouco mais de oportunidade de entrada dentro daquele preço. Ele me dá um pouco mais de oportunidade para que eu possa entrar nessa operação. Então, isso aqui demora um pouco mais de tempo. Ao contrário, por exemplo, da absorção de primeiro nível, que é muito rápida, essa absorção aqui de segundo nível, ela já é um pouco mais lenta. Às vezes ela demora aí alguns segundos, que dá tempo, né? Dá tempo assim, alguns segundos é rápido, mas dá tempo de você ver essa absorção acontecer e se posicionar, tá? Só que nesse momento, o que a gente quer, o que eu quero que vocês façam? É que vocês visualizem isso no mercado. Ainda não é a hora de tomar decisão. A hora agora é de visualizar o processo ali de tomada de decisão. Então vocês vão tentar ver esse tipo de absorção no mercado. Vocês vão tentar ver esse tipo de absorção no mercado. Tá? E aí vocês vão treinar o olho para conseguir ver esse tipo de movimento. Então o que eu quero de vocês aqui? É que vocês vão olhar o mercado, estão lá observando. O tape read é leitura mesmo, você tem que trabalhar nisso para aprender a ler o fluxo. E aí vocês vão estar lá no mercado, por exemplo, depois dessa aula ou a partir de amanhã, vocês já podem olhar o mercado aí, vocês vão ver que esse cenário aqui ele acontece diariamente. Todo dia tem algum cenário de absorção desse que eu vou passar para vocês. Todo santo dia isso acontece no mercado. Tá? Então, por exemplo, é uma forma aí que vocês vão ter de entrada e é uma forma que vocês podem visualizar aí no mercado. Tá? E para o lado da venda é a mesma coisa. Então, é isso aqui, né, que foi a absorção dessa venda aqui. No caso de uma absorção de compra, né, que é para o lado vendedor, é esse mesmo cenário, só que é o inverso. Eu tenho um movimento prévio aqui de alta, o preço vai bater aqui, vai absorver, volta, bate de novo, vai absorver, volta, bate de novo, absorve de novo, passa de 1000 contratos aí, é relevante, e aí o preço tende a ceder. Tá? Aí você tem ali um cenário de absorção, beleza? E aí a gente desce mais um nível. Vamos lá. Conforme a gente for descendo, tá, de nível, o cenário ele vai ficando mais comum ali dentro do mercado, beleza? Então, toda vez que a gente desce de nível, aquilo fica mais comum. E vocês que estão visualizando já devem ter visto esse tipo de absorção, né? Já devem ter visto até esse cenário. Só que agora eu estou descrevendo isso aqui dentro de uma estrutura de tomada de decisão. Tá? Então agora a gente tem um cenário que acontece bastante, tá? Bastante, todos os dias, que é a absorção de terceiro nível, onde
eu tenho a mesma coisa, o preço caindo. Só que agora, ao invés de eu ter um ponto só de absorção, eu tenho uma região de absorção. Uma região de absorção. Então você vai ver tudo vermelho aqui nessa região, tá? Muita pancadaria, o mercado batendo ali forte e o preço segurando dentro daquela região e formando volume. Então vamos imaginar um cenário aqui, que o preço ele vem, bate ali no 9,5, tem uma absorção. Depois ele vai, rompe esse 9,5, tá? E aí ele vem para o 8,5 e tem uma absorção de 720 lotes. E aí ele vem brigando aqui, né? E volta de novo aqui para o 9,5 e aí tem mais uma absorção. E aí ele cai um pouco mais e aí tem a última absorção aqui no 599, que aí forma uma região de volume semelhante a essa aqui, onde eu tenho volumes importantes aqui dentro, né? Forma ali uma região de briga e a partir dessa região, quando eu vejo ali a terceira absorção, eu vejo passar de 1.000 contratos, eu vejo que aquilo ali é relevante, é quando eu vou efetuar a minha operação de compra, tá? Com stop sempre abaixo da região de volume. Então aqui, ao invés de eu comprar em cima de um ponto específico, ou olhar um ponto específico, eu vou olhar uma região de absorção. Então eu vou ver isso se formando no mercado. Isso acontece principalmente quando o mercado está explorando preços novos, regiões novas. Então imagina que o mercado ele rompeu a mínima aqui do dia e foi buscar novos patamares de preço, tá? E aí, lá embaixo, ele começa a criar uma zona de volume como essa aqui, depois de uma queda longa aí, no movimento prévio. E aí você vê se formando essa região aqui de volume, né, com base na absorção, né, onde há a ocorrência de absorção dentro de uma range de volume. E aí você vê, pô, ali o mercado parou. Ali o mercado ele está parado. E aí se você vê essa absorção acontecendo, você vê lá no volume, pô, aconteceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tá? E o preço ele continua a subir aqui. Então, quando esse preço ele ganhar essa região aqui de absorção, ou seja, pô, absorveu por último aqui no 5,9, eu vi que aquela região é uma região de absorção, eu vou estar fazendo uma compra aqui a 9,5, a 600 ou até mesmo a 600,5 aqui, caso eu chegue atrasado, que o mercado é muito rápido, eu vou estar colocando o meu stop aqui abaixo da origem, né? Aqui abaixo dessa última absorção, tá? Então imagina que o mercado ele vem caindo no que a gente chama de vazio, né? Então aqui você vai ver no volume lá 200, 300, né? 300 aqui, aí 100 e pouco, 200 pequenininho, aí chega em uma determinada região, muda a frequência ali de mercado, né? Então, pô, tinha ali uma trocação pequena, aí chegou aqui nessa região, veio caindo, 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 chegou aqui e começou a formar uma região de absorção. E aí essa região, né, é a região geralmente de parada do mercado, onde ele vai formar um volume para que ele possa fazer uma correção, tá? Então essa é aí a absorção de terceiro nível, beleza? E se eu for olhar aqui do lado da venda, eu tenho o mesmo cenário, né? Então eu tenho aqui a absorção de terceiro nível, só que agora, ao invés de comprar, né, ao invés de ser o cenário comprador, tem o cenário vendedor, onde o processo de decisão é a mesma coisa da compra. Só que aqui o preço ele vem, bate, aí entra, compra e absorve, aí volta, entra, compra de novo, aí volta aqui, absorve de novo, volta para cá, absorve essa compra e depois absorve de novo aqui, aí é hora de tomada de decisão. É hora de vender e colocar o stop aqui em cima, beleza? Só que agora a gente vai descer mais ainda, tá? Então a gente já está aqui no terceiro nível e agora a gente vai para o quarto nível, beleza? Então, pessoal, esse aqui foi o nível 3, né, conforme a gente viu aqui, onde a gente tem uma região de absorção, mas aí a gente ainda pode explorar um pouco mais, né, essa questão da absorção. E agora a gente vai ver o que seria o nível 4. Tá? Agora imagina que a gente tem esse cenário em cima de um ponto de mercado. Então imagina que isso aqui, né, essa absorção aconteceu aqui na região do ajuste, como a gente está vendo aqui agora. Tá? E não foi só
aí uma vez. Nesse caso aqui aconteceu 2 vezes, né? Essa venda aí no ajuste. É óbvio que existem outras formas de entrar aqui, né, nesse ponto, então não vai ser somente esse setup de absorção, mas muitas vezes em cima de um ponto como esse, né, onde a gente tem aqui um semanal mais um ponto de ajuste, acontece esse tipo de cenário, só que para o lado da venda. Então o mercado ele vem comprador, com muita força compradora, vai chegar a um nível ali, né, que vai entrar essa defesa aqui por parte da venda, né, e a gente vai ver a formação desse volume, né, de absorção. E aqui poderia, por exemplo, iniciar uma venda, né, que deu bastante certo aqui nesse caso. Então, o quarto nível seria buscar a absorção em pontos de mercado. Então, mais um exemplo aqui do que aconteceu hoje, onde eu tinha aqui uma abertura, né, do dia anterior e uma mínima do dia anterior. E aí o que aconteceu? A gente teve aqui um cenário de absorção, inclusive, em cima, né, dessa região. A gente vê aqui uma agressão por parte da venda, que aqui do lado da compra não tem nada, só que isso aqui foi porque esse lote ele foi absorvido, né, por parte aí dos compradores e iniciou o movimento de compra. Então, no quarto nível, né, ele é mais seguro ainda, ele tem uma maior probabilidade de acontecer. Porém, a gente ainda pode ir mais além, tá? Imagine que agora a gente tem uma absorção, né, mais um ponto, conforme a gente acabou de ver, e uma região que já foi, né, que já teve a presença de compradores ou de vendedores. Essa região de D-3 significa uma região, tá, de até 3 dias anteriores. Então imagina aqui, né, essa região que foi onde eu tinha aqui um ponto anterior, tá? Um ponto do dia anterior, 2 pontos do dia anterior. Ela já foi ponto de briga aqui do dia anterior, né, conforme a gente vê, e voltando aí 2 dias para trás, a gente vê que era uma região de muita briga, tá? Então foi uma região aqui, né, região de D-3 de muito volume. E quanto maior o volume, né, mais relevante fica aquele ponto para a gente. Então essa região aqui entre o 24 e o 21, ela foi bastante relevante, tanto no dia de hoje, tá? No dia de hoje através dos pontos, né, que os pontos foi formado em D-1, né, que é o dia anterior. A gente tem também aqui, por exemplo, D-2, né, 2 dias aí anteriores, sendo que esta região foi um ponto relevante. A gente tem até um ponto aqui que foi a máxima de um dia aí de D-3, que é 3 dias anteriores. Então essa região ela é bastante relevante, né? Ela acaba se tornando bastante importante e dado aquilo que a gente viu, né, dos pontos de mercado, da estrutura de movimentação, os compradores vão estar aguardando aqui uma região como essa para trabalhar uma compra e os vendedores, né, que venderam, que ficaram vendidos lá em cima, vão estar atuando nessa região para fazer a sua zerada de posição, para estar realizando o lucro. Então a gente tem dentro da absorção, tá, 5 níveis, né? Então aqui, por exemplo, ó, eu coloquei aqui até para que fique um pouco claro, que é esse 5º nível, onde eu tenho a absorção, tá? A região aqui de absorção, em cima de um ponto, né? Um ponto de mercado, e uma região de até D-3, ou seja, nos 3 dias anteriores, aquela região, né, teve uma presença muito grande ali de volume de negociação, né, caracterizando aí uma região que é realmente importante para os players de mercado, beleza? Então esse 5º nível, né, ele é ainda mais propenso a ter resultado, a dar certo. Então, conforme você vai descendo de nível, né, você pô, nível 1, que é mais difícil, nível 2 você já consegue ali com vários tokens no preço tentar pegar. Essa por região ela é mais lenta, ela vai se formando ali a região, então você consegue ver aquilo sendo criado, tá? E aí a gente tem absorção, mais um ponto de mercado, que você vai conseguir identificar que ponto é aquele e entender que ele é um ponto importante. E depois eu tenho o 5º nível, que eu tenho ainda uma região de até 3 dias anteriores, que aquele ponto, aquela região de preço se mostrou importante ali, né, para os vendedores ou
para os compradores, ou seja, ela é uma região relevante. Então eu sei que ali vai ter briga. E se eu tenho um cenário de absorção, eu vou ver qual é o lado daquela absorção para eu poder estar atuando, principalmente quando eu tenho aqui, como vocês estão vendo, um movimento prévio de mercado. E aí, trazendo o nosso exemplo do dia de hoje, né? Deixa eu pegar aqui. A gente tinha um movimento de alta muito forte, tá? Que chegou lá no ajuste, né? Então foi mais de 2 horas aí de alta. E antes de chegar no ajuste, né, eu tive uma sequência, né, de alta aí muito forte, de mais de 25 pontos, tá? E aquela região, né, aquele ponto, aquele ajuste financeiro, conforme a gente já viu, se confirmou, né, como sendo uma região de defesa para o lado da venda. Porque aqui a gente está numa tendência, né, como vocês sabem já, numa tendência de venda, né, tendência vendedora. Os vendedores aqui estão ganhando ajuste. E aí eles fizeram a defesa de posição 2 vezes e o preço agora está se mantendo aí abaixo do ajuste. Então isso é bastante importante. Se você deixa para realizar suas operações, para fazer suas visualizações aí de mercado em cima dos pontos, né, você vai ser muito mais assertivo, né, muito mais assertivo do que a grande maioria dos traders do mercado, porque você vai saber ali o que você está fazendo, né, você vai entender o porquê que você está comprando ou o porquê que você está vendendo. Então agora fica como tarefa aí vocês exercitarem, tá, a observação dessa absorção. Então você vai tentar ver no mercado, você vai pegar aqui o volume, né, você está vendo aqui já uma região de volume, por exemplo, vai pegar aqui o Times and Trades, né, a gente acabou aí de ter uma absorção, né, em tempo real aí para vocês. Vocês viram que o mercado ele veio até aqui o 2, né, e houve uma venda, né, tá tudo vermelho aqui, mas o preço ele não caiu, ao contrário, o preço voltou, né, porque aqui já era uma região de volume, uma região de absorção. Então olha só, em tempo real a gente consegue ver, e isso acontece todos os dias no mercado. E aí conforme você for treinando o seu olho, né, para ver isso acontecer, vai ficando cada vez mais natural. E depois que você estiver bem treinado, com o olho bem treinado, você vai conseguir tomar a decisão, comprar e vender de forma muito mais fácil, beleza? Então, fica aí, né, o exercício para que vocês possam treinar, né, o olho aí de vocês aí dentro do mercado, e até a próxima aula. Valeu!